Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Noite de celebração, noite de celebrarmos a ceia do Senhor. E como é uma noite especial, onde trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, a volta de Jesus. Amém? E a ceia nos remete até lá. A ceia nos aponta para este dia glorioso, um dia em que o Senhor estará novamente no seio do seu povo. Ele voltará, Ele virá para buscar a sua igreja. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, queridos, nessa noite em especial, nós queremos falar a importância da ceia. Por que nós a celebramos? Por que ela é tão importante na vida do cristão? Sabemos pela Escritura que foi o Senhor que instituiu, como escrito está: na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse: comam todos, e depois também serviu o vinho. E assim, por ele iniciou esta celebração maravilhosa que ao longo de milhares de anos chegou até nós. E hoje nós estamos aqui para também confirmar essa aliança com Ele. Essa ceia também podemos chamar de o banquete da graça, porque é a graça do Senhor. E os 4 evangelhos, eles relatam esse fato memorável. Os 4 evangelhos e também a carta de Paulo aos Coríntios relatam. E também temos inúmeros outros textos que apontam para esta grande celebração. Amém? Então, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23, que traz o relato deste momento, o relato da celebração da ceia do Senhor. Amém? Então, os evangelhos de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13 e a primeira carta de Paulo aos Coríntios nos relatam este maravilhoso momento. Então, ele é um memorial que ele vai nos remeter aos 3 tempos. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, ela nos remete a isso. A ceia, ela vai nos remeter ao passado. A ceia, ela vai nos remeter ao futuro. E também ela vai trabalhar o nosso presente. Ela vai mexer com o nosso interior. Então, a instituição da ceia, ela é um encontro dos irmãos. A celebração da ceia, ela traz instruções da forma de nós participarmos dela, da forma de ouvirmos a palavra, da forma de nos alimentarmos com o pão e com o vinho. Então temos, através das Escrituras, todas as instruções necessárias para celebrarmos a ceia do Senhor, conforme o Senhor disse. E como disse, a ceia, ela nos leva ao passado, e este passado, ele nos leva para a cruz, e nos faz lembrar o sacrifício de Jesus para nos libertar das correntes do pecado e também da morte. Queridos, se eu e você formos para Isaías de número 53, nós veremos ali, naquela narrativa, algo maravilhoso da parte de Deus. A narrativa de Isaías 53 descreve de uma maneira sensacional todos os passos do Calvário, tudo o que aconteceu ao Senhor Jesus, todos os detalhes. E o que mais nos impressiona é que o fato
que está descrita em Isaías, foram escritos aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E isto nos deixa maravilhado de como o passado mostra que um dia ele viria, e nós vamos entender isso aqui. Continue com o seu texto de 1 Coríntios aberto, que logo estaremos meditando nele. Então, querido, nós somos levados ao passado. Quando nós nos preparamos para celebrarmos a ceia do Senhor, automaticamente somos levados ao passado. Somos levados a lembrar o sacrifício que nos libertou da corrente do pecado e da morte. E como disse Isaías 53, faz uma descrição brilhante de todo o Calvário de Cristo. Amém? Por isso é que também o Evangelho de João, capítulo 5:39, ele diz que as Escrituras testificavam dele. Isso implica dizer que ele viria até nós. Ele confrontava naquela ocasião os fariseus e os líderes religiosos, que eles estudavam detalhadamente as Escrituras, e disse a eles: e são elas que testificam de mim. Então ele levou eles a também fazer uma trajetória no passado de Israel, para que eles entendessem que aquele era o grande momento aguardado por eles. Aquele que era esperado estava diante dos seus olhos, mas até aquela ocasião eles ainda não haviam entendido. Por isso que Cristo fala, para mostrar a importância da sua vinda, e para nos fazer lembrar ao nosso passado, ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Na versão NVI diz: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que isso quer dizer? Então, queridos, é importante olharmos para o passado, para que nós possamos ver que existe em nós uma limitação, uma incapacidade do controle das coisas, no sentido de autossuficiência, digo. Às vezes, até chegamos a ser arrogantes, soberbos, diante dos fatos, mas a circunstância atual mostra o quanto somos frágeis. Então, nós somos levados ao passado para entender que nós não teríamos condição de resgatar aquela salvação que um dia fora perdida lá no Éden. Nós vamos entender isso. A palavra de Deus, ela diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por que eu estou lembrando vocês estas coisas? Por que nós estamos lembrando dessas passagens? Para entender isso, nós precisamos voltar para o primeiro livro da Bíblia, para Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, que diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E nós sabemos que o homem pecou porque ele comeu do fruto. E nós acabamos de ler que Romanos diz que o salário do pecado é a morte. E o homem comeu daquilo que Deus o proibira de comer, e daquele momento em diante a morte seria o salário do homem, ou seja, seria o nosso salário. Se Jesus não tivesse vindo, quando nós morrêssemos, e nós sabemos que o homem é mortal, seria apenas a morte e ponto final, nada mais aconteceria depois da morte do homem. Mas Cristo veio, Deus em sua misericórdia enviou Jesus para nos trazer de volta ao relacionamento que se havia perdido lá no Éden. Nós perdemos essa relação por conta do pecado, e a Bíblia fala que o salário seria a morte. Nós estaremos completamente perdidos, nós já estávamos perdidos.
o nosso salário seria morrer e ponto final, mas Ele veio, e para entendermos a grandeza da vinda de Jesus até nós, nós precisamos passear nas páginas da Bíblia. E agora eu convido você a ir para o livro, a carta aos Hebreus, o capítulo de número 10, versículo 19 e 20, que diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia! Jesus veio e resgatou aquilo que nós havíamos perdido lá no Éden. Um dia nós pecamos em Adão e estavam todos condenados à morte, porque esse é o salário de quem peca, e nós estávamos condenados porque havíamos pecado em Adão. Em Adão todos pecaram, por isso nós estávamos destituídos da glória de Deus. E veja, aqui entra em ação aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. E Jesus abre uma porta, queridos. Ele abre para nós um novo e vivo caminho através do seu corpo, aleluia, do seu sangue derramado por nós. Se Ele não tivesse vindo, estaríamos perdidos, mas louvado seja Deus, que Ele veio para nos resgatar. Porém, amados, é somente em Cristo que é o acesso permitido. Somente por Ele nós podemos voltar ao Pai, porque Ele disse: eu sou o caminho, e não há outro caminho. E nós temos que entender que o Evangelho é exclusivista, é Ele o caminho e ponto final. Não existe outro caminho senão por Jesus Cristo. Amém? Então Ele mesmo disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Por isso que na celebração da ceia, eu e você somos levados ao passado para entender toda a trajetória do sacrifício que foi feito, e entender que sobre esta vinda, sobre esta redenção, já estava tudo profetizado, e hoje nós temos a prova. As Escrituras mostram, a palavra de Deus revela a nós toda essa trajetória, todos os passos da criação a nossos dias, e Jesus veio para nos resgatar e nos fazer esta ligação novamente com Deus, pois nós já havíamos perdido lá no Éden, no pecado de Adão. Aleluia! Por isso, querido, é que este sacramento ele deve ser lembrado e realizado por tudo que Ele fez por nós na sua morte, por tudo que Ele fez. E como é maravilhoso celebrar o resgate que o Senhor fez por nós. Como disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que quando eu e você cremos no Senhor, nós entramos neste caminho, no caminho que nos leva de volta ao paraíso, que nos condiciona a irmos em direção ao Pai, que nos dá o direito de termos acesso novamente a Ele. E por isso Jesus veio, por Ele abrir este caminho para o seu povo, para que nós pudéssemos resgatar a proximidade, a intimidade, o louvor, a adoração ao nosso Deus. Por isso, lembre do seu passado, lembre de onde nós estávamos, o que estava reservado para nós, e em Cristo Jesus, o que está reservado agora. É importante sim, nós olharmos para o nosso passado e lembrarmos tudo que Ele fez por nós. Isso nós não podemos esquecer. Por isso que nós estamos aqui estudando a importância da ceia nas nossas vidas, porque ela nos faz esta viagem, nos leva a essa trajetória em torno de nós mesmos, para que nós possamos entender tudo o que foi feito, para que um dia eu e você estivéssemos novamente na presença dele. Amém? Então, em outras palavras, nós temos que olhar também para o futuro. Deus nos leva a olhar ao passado, lembrando o que Ele fez por nós, mas é importante também nós olharmos para frente,
olharmos para o nosso futuro, ou em outras palavras, a ceia, ela é uma celebração de esperança. Isso aqui não é um funeral. Nós temos aqui atrás, nesse painel escrito, até que ele venha. Então, a ceia é isso para nós. Nós celebramos ela porque ela é uma celebração de esperança. Não é um cortejo fúnebre, não é um funeral apenas, mas é uma celebração de esperança. Por que uma celebração de esperança? Porque ele venceu a morte, conforme ele disse, aconteceu. E os olhos daquela igreja primitiva contemplaram ele ressurreto, ele ressurgiu, ele ressuscitou, e foram vistos, segundo as escrituras em Gálatas, por mais de 500 pessoas, por todos os seus discípulos, apóstolos. Eles comeram com ele. Por isso que João disse que os nossos olhos viram e que com nossas mãos apalpamos. Senão seria impossível esses homens resgatarem aquela coragem de se colocar novamente no meio do povo, para proclamar a salvação em Cristo Jesus. Se não fosse verdade, como esses homens teriam coragem, Pedro, de se colocar em praça e falar com coragem e determinação sobre a salvação em Cristo Jesus, se eles não tivessem visto ele vivo? Esses homens estariam escondidos até hoje. Porém, queridos, não foi isso que aconteceu. Ele voltou. Por isso agora ele faz com que a gente celebre a ceia olhando para o futuro, lembrando daquilo que ele, agora não aquilo pelo que ele fez, mas por aquilo que ele já deixou guardado apenas. Ele fez no passado, ele nos ligou, agora ele mostra o futuro para nós, diz: ei, tem algo reservado para você aqui. Nós celebramos a ceia esperando e confiante nessa promessa. Qual promessa? Jesus vai voltar pessoalmente, amém? Ele vem. O versículo 26 aqui da carta de Paulo diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto. Então ele diz que ele viria. Então quando nós celebramos, é com essa convicção de fé, não apenas uma celebração por celebrar, por fazer, não, mas nós lembramos do que foi feito, e também nós contemplamos as promessas dele, que estão lá no futuro, estão no nosso amanhã. Mas hoje eu celebro com convicção, com alegria no meu coração, a salvação que nós temos em Cristo Jesus, amém? Então, querido, veja o que está escrito em Apocalipse 3:11, para que eu e você entenda. Ele diz: venho em breve. Olha só o ponto de exclamação, ele afirma isso: eu venho em breve. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Ei, Cristo falou que nós reinaríamos com ele. Então ele diz que ele vem em breve e nos pede que nós retenhamos aquilo que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Você vai reinar com ele. Conserve, preserve a tua fé, alimente-se do Senhor, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, amém? Continue buscando, continue orando, continue jejuando, insista, não desista, prevaleça, permaneça, busque ao Senhor, clame ao Senhor, e ele é contigo, amém? Continue na presença dele. Está escrito em Apocalipse 22, capítulo 12 e 13, que ele diz: eis que venho em breve. Outra exclamação aqui, ele afirma que ele também vem e continua: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui nesta passagem de Apocalipse,
Ele mostra o controle de tudo, de todos os tempos, de todas as gerações, de geração em geração, de eternidade a eternidade. Está no controle de Deus a história da humanidade, amém? Está nas mãos do Senhor, mesmo num cenário caótico. Olhe só, João, ele é levado para ver que Deus está assentado no trono, Ele está no governo de tudo. Tudo está no governo, tudo está no controle das mãos dele. Observe que estas palavras descritas em Apocalipse, que nós acabamos de ler, elas foram ditas num momento muito difícil para a igreja. Na ocasião, os apóstolos já haviam morrido, já estavam mortos, a perseguição era extrema, e o maior líder da igreja estava preso e estava isolado na ilha de Patmos, como sabemos. E nós também, queridos, podemos contemplar um cenário caótico hoje, atualmente. Esta pandemia pode ser considerada um cenário caótico, mas assim como João viveu a experiência aqui num cenário caótico, ele contemplou a salvação, a esperança, o controle, o governo de Deus. Nós também, se nós desviarmos o nosso foco de volta para Ele, também nós contemplaremos essa mesma esperança, essa mesma certeza, essa mesma convicção, amém? Esse cenário humano não vai mudar a realidade celestial. É ela que rege a história da humanidade, ou seja, tudo faz sentido. Nós não estamos rodando de uma forma cíclica apenas, sem nenhum sentido, mas há sentido no que acontece, porque as Escrituras apontam para esses tempos, os acontecimentos, as circunstâncias, está muito claro. Então isso pode trazer esperança para nós, isso pode resgatar a força da nossa fé, porque você está contemplando algo que o Senhor já te falou antecipadamente. Não é algo novo, nem foi uma surpresa para a igreja de Deus. A igreja que eu digo que está conectada às Escrituras, à palavra, que está envolvida no reino, que está ligada ao que Ele fala, que está ligada naquilo que Ele falou, que está vigilante, que está orando. Então você não será surpreendido, não serão envergonhados aqueles que esperam nele, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. E essa é a fé. Quando nós esperamos, significa que você vigia, você é uma atalaia, você observa de longe tudo, amém? Então você não foi surpreendido por esta pandemia, você na realidade sabe exatamente o que precisa ser feito, e isso aqui é um sinal da celebração, que apesar das circunstâncias, eu celebro, porque eu sei que Ele vive, como Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, e esta esperança mantém a minha fé, esta esperança me mantém de pé, de cabeça erguida, olhando para cima. Elevo os meus olhos para o monte, mais uma vez digo, de onde me virá o socorro? Nós sabemos que o nosso socorro vem dele, por isso temos que manter os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, amém? Então, queridos, o cenário está no controle de Deus. Então, a história, ela se dirige para uma consumação final do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua igreja. Tudo que nós estamos contemplando, nós precisamos estar em conexão com esta graça dele, conexão com a sua palavra, mantendo a nossa fé, regando a nossa vida de oração, de meditação em sua palavra. Nós precisamos regar essas virtudes que Ele nos pediu, que devemos orar, que devemos vigiar, que devemos meditar, que devemos ter fé, porque o meu justo viverá pela fé, amém? Queridos, entenda, mesmo tudo o que está acontecendo, diante do que acontece hoje, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, contra a igreja, não vão prevalecer contra elas. Então, os sinais que estamos hoje contemplando estão muito claros,
Jesus vai voltar. Por isso, a celebração da ceia deve ser hoje, principalmente nesses dias, feita com muita alegria, porque ela é um sinal de que você está nele, é um sinal de que você está conservando a sua aliança, é um sinal de que você quer estar na presença, quer estar com ele, você quer se alimentar dele, você quer estar fortalecido nele. Amém? Então este é um sinal maravilhoso. Então todas as vezes que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos fixando os nossos olhos na promessa do seu retorno em glória. Nós estamos contemplando isso. Por isso ele nos levou ao passado e agora te leva ao futuro. Amém? Levando você e eu a contemplarmos essa promessa. Eu voltarei para buscá-los. Ele disse que ele voltaria e ele iria preparar um lugar para nós. Ele deu isso como uma das suas muitas promessas, que ele iria preparar lugar e viria nos buscar para ali com ele morar para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém? E por isso você deve se alegrar, deve se fortalecer. Amém? Nós temos sim que olhar para o passado, nós temos que olhar para frente, porque sabemos que ele vem. Mas durante a celebração da ceia, nós precisamos também agora, em nosso presente, enxergarmos para o nosso interior. Quando vou participar da ceia, eu sou levado ao passado. Quando participo da ceia, eu sou levado ao meu futuro. Mas durante a celebração da ceia, eu sou levado a enxergar o meu próprio interior. Amém? Então, veja o que diz o versículo 28 de 1 Coríntios, diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Examine-se o homem, cada um a si mesmo, depois coma o pão e beba o cálice. Perceba aqui, queridos, que não há uma proibição à participação da ceia, não há uma proibição, e sim um ato de quebrantamento sugerido por Paulo aqui. Então não há uma proibição. O que Paulo está dizendo é que eu e você temos que nos examinar. Examine-se, olhe para o seu interior. Feito isso, depois você coma do pão e beba do cálice. Não há uma proibição por conta dos nossos pecados, mas é importante nós examinarmos o nosso interior para entendermos o que estamos vivendo, o nosso momento na presença dele, diante dos olhos dele, ter esta consciência de que este é um ato em que eu tenho plena consciência de por que estou fazendo parte dele. Amém? Então nós sabemos, queridos, a importância de olhar para o nosso interior. Na palavra de Deus está escrito que um coração quebrantado e contrito agrada a Deus. Desses o Senhor se agrada. Corações quebrantados e contritos. Não aquele, a Bíblia diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso está lá em Provérbios 28:13, ou seja, corações quebrantados, porque aqui na participação da ceia também se faz a necessidade do exame. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então você veja que você apenas precisa fazer um autoexame da tua vida. Não há uma proibição aqui para participar, porque Deus se agrada de corações quebrantados e de corações contritos. Agora, quem esconde os seus pecados, esse não prospera, mas aquele que confessa e o abandona, esse sim encontra a misericórdia de Deus, porque essa é uma promessa dele para esses que tomam essa atitude. Amém? Veja só, versículo 29, o que diz? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, queridos, quando eu participo da ceia, eu vou ao passado
eu sou levado ao futuro, mas quando aqui em meu presente, eu sou levado a examinar a mim mesmo, eu quebranto o meu coração diante de Deus, eu confesso os meus pecados, porque eu tenho em mim o desejo de me libertar dele, eu os abandono, eu quero a misericórdia de Deus, porque eu preciso dela, porque eu sei que eu não quero ser condenado. Então eu como convicto de que sou um homem falho, porém eu apresento diante de Deus as minhas faltas. Eu estou consciente de que não sou perfeito, por isso, durante a celebração da ceia em comunhão com os meus irmãos, o que eu faço? Eu me quebranto diante de Deus, eu apresento a Deus as minhas faltas e eu celebro. Eu estou plenamente convicto do que eu estou vivendo, eu estou plenamente convicto desse momento. Então por isso eu não posso comer e beber sem discernir o corpo do Senhor. Então quem come e bebe sem discernir, ele come e bebe para a sua própria condenação. Há pessoas que participam por participar sem nem sequer entender o que está ali acontecendo. Não deve ser assim. Eu estou plenamente consciente desse momento. Amém? Plenamente consciente. Há uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que diz: não devemos fugir da ceia por causa do pecado, nós devemos fugir do pecado por causa da ceia, que representa um sinal de aliança e compromisso entre Deus e você. Então, queridos, não fuja da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia, que simboliza um compromisso, uma renovação de aliança, uma conservação, uma afirmação de que você quer, e de que você sabe aonde quer chegar, de que você sabe o que faz, de que vive essa celebração consciente de que quer permanecer no caminho dele, na vontade dele, andando com ele. Então a ceia, ela é um ato de conservar, de preservar essa aliança com o Senhor, amém? Esse é um ato, por isso nós estamos falando da importância dela nesta noite, por isso ela é importante. E durante a realização da ceia, eu tenho acesso a ela, ele não me proíbe, como nós dissemos, eu só preciso estar com minhas mãos limpas. Por isso, ele agora fala que nós devemos nos examinar, no versículo 28 da carta de Paulo. Então isso é importante. Eu tenho este acesso, mas eu preciso limpar as minhas vestes, eu preciso lavar as minhas mãos, amém? Então na ceia do Senhor, querido, entenda algo importante: não há um juiz para apontar os seus erros, isso é entre você e Deus. Observe com atenção, ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e eu não devo observar o meu irmão, eu tenho que observar a mim apenas, não ao meu irmão, é a mim. A proposta da palavra é: examine-se cada um a si mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim e apresentar a Deus aquilo que eu estou vendo, porque Ele sabe. Mas um coração quebrantado e contrito conquista o coração de Deus, amém? Então, feito isso, eu tenho um outro detalhe para finalizar essa primeira parte. É preciso, querido, eu enxergar ao meu redor, eu preciso enxergar também o meu irmão. Eu vou celebrar a ceia, fui levado ao passado para entender por que chegamos até aqui, observo as promessas dele, fui levado a encontrar agora o meu próprio coração e apresentar a Deus, mas ainda um detalhe falta: eu preciso agora enxergar ao meu redor para o meu irmão. Eu não sei como está o teu relacionamento, mas talvez se faz necessário pedir perdão a um irmão, se faz necessário você perdoar alguém, perdoe. A oração do Pai Nosso aponta para esta direção, para esta atitude: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, querido, quando eu observo durante a celebração da ceia em meu redor os meus irmãos, talvez alguns precisam passar por esse processo do perdão, ou de pedir, ou de liberar perdão. Talvez
você precisa passar pelo processo de retomar ou de retornar ao Senhor, ao caminho dele. Talvez você esteja andando às margens do caminho, mas você precisa voltar para o caminho certo, o caminho iluminado por ele. Talvez você precisa mudar o teu foco. Você está muito distraído, você está como Marta, você está inquieta e afadigada com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. E talvez você precise se fortalecer novamente. Por isso você vai celebrar com alegria. Amém? Então, talvez você precise agora ser um instrumento nas mãos de Deus, ser uma bênção, ou em outras palavras, como disse ele a Abraão, ser tu uma bênção. Então, querido, está em tuas mãos agora, a decisão é sua. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, nesse momento. Você que é chefe, você que está em casa, você que é líder em sua casa, você agora se prepare para entregar os elementos para a sua família. E digo a vocês que todo esse processo, essa celebração, ela deve ser feita com muita reverência ao Senhor, pois nós estamos celebrando a ceia que ele instituiu e ele determinou: fazer, veja o imperativo, fazer isto em memória de mim. Pois recebi do Senhor, que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, queridos, você e eu vamos celebrar a ceia do Senhor agora. E eu quero dizer a você que você foi levado pelo Espírito Santo a fazer uma viagem ao passado, para entender todo o processo, todos os passos que foram dados para que nós fôssemos resgatados daquele corte que nós tivemos lá no Éden, em Adão. Ali estávamos condenados, o nosso salário já estava determinado, porque Cristo, ou nosso Deus, falou: se comeres, morrerás. E nós sabemos, Adão comeu e a morte seria o salário. Paulo explica, como eu acabei de falar, em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso ele veio, e nós fomos levados ao passado para entender todo esse propósito de nos resgatar de volta, porque nós já estávamos condenados. Ele disse tudo o que aconteceria. O livro de Isaías, como disse, faz uma narrativa impressionante do Calvário. E assim hoje nós podemos entender o porquê ele veio, que um justo morreria no lugar dos injustos, para resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz muitos. E você e eu fazemos parte deste grande exército. Conserve-se nele, por isto essa celebração. As promessas estão aí, nós cremos porque ele ressuscitou. E hoje basta você examinar o teu coração, liberar perdão se preciso for, perdoar, tomar o foco, retornar para o caminho, ou mudar o seu foco, fortalecer-se no Senhor e na força do teu poder,
e deixar com que Ele use a tua vida como uma bênção. Seja uma bênção. Então, Ele diz que Ele, tendo dado graças a Deus, eu tenho um pão partido aqui. Nesse momento de celebração, você que faz parte do corpo de Cristo, que aceitou o Senhor, a Cristo, como o seu único e suficiente Salvador, você que é batizado nas águas, você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, você tem acesso a participar do banquete do Senhor, do banquete da graça. Então Ele diz: e tendo dado graças, partiu e disse: Pai querido, eu quero te agradecer pelo pão que simboliza o teu corpo que foi partido por nós. Que nesta noite o Senhor possa estar abençoando os elementos, o pão e o vinho, que representa o teu sangue, que foi derramado em favor de muitos, para a redenção de pecados. Nós pedimos a tua bênção, Pai, para podermos confirmar a aliança que o Senhor iniciou, que o Senhor realizou, que o Senhor consumou na cruz do Calvário conosco. Louvado seja teu nome. Então Ele diz: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todos juntos, você que já entregou os elementos para os membros da sua família, todos juntos, comamos do pão que celebra o corpo do Senhor e glorifiquemos o nome dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Todos juntos, vamos tomar do cálice que representa o sangue que foi derramado por nós. Aleluia, 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 glória a Deus, porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, nós queremos te agradecer, nós queremos te apresentar as nossas vidas e a nossa gratidão por termos a oportunidade nesta noite de podermos celebrar a ceia do Senhor e entender a importância dela, e entender o passado, e entender o futuro que nos aguarda, e nos conservar, preservar, vigiar o presente. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de dizermos sim ao Senhor, e nesta noite podermos confirmar, celebrar diante do Senhor esta consumação feita em favor dos teus. Muito obrigado, Senhor, porque a cruz, ela mudou a história de nossas vidas. A cruz, ela nos conduziu de volta ao paraíso. A cruz, ela simboliza um vivo e novo caminho até o teu santo trono.
Hoje temos acesso a Ti novamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício consumado na cruz em favor do Teu povo. Que o amor de Deus e do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, Igreja do Senhor Jesus, que é abençoada por Ele, diz amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que está enfermo, você que sente algo na tua vida, uma enfermidade, que o Espírito Santo, que cura, que liberta, vá ao encontro e que possa trazer paz ao teu coração, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus, amém.